Olha, meus irmãos, eu vendo essa matéria aqui, eu me lembrei do meu pai. Meu pai era radicalmente contra que eu tivesse os cabelos compridos. Segundo ele, não era por preconceito nem nada, mas eu seria cobrado muito mais do que os outros. Ele dizia que se, por exemplo, eu tivesse no meu carro e tivesse tendo uma blitz, coisas que de outros não foram cobradas serão cobradas minha, por causa da aparência, né? Aqui no Nordeste existe muito isso. E acredito que em outros lugares do Brasil também. E vendo a situação do Leonardo, que basta você ler a matéria aqui que você vai ver que ele não tem nada a ver com isso. O cara já tinha arrendado a sua terra, ou seja, quando você tem um negócio, uma terra fértil, alguma coisa que você, uma empresa, que você não está usando mais, você tipo aluga ela, faz um contrato, né, que chama de arrendamento. 1 ano, 2 anos, 5 anos, alguém vai usar aquela terra ali, vai produzir aquela empresa ali, se for uma loja ou alguma coisa, a pessoa vai trabalhar com ela, o negócio que você criou, vai administrá-la e vai te dar ali um aluguel por mês ou uma porcentagem dos lucros que essa pessoa tiver durante aquele tempo de contrato. Então o Leonardo, um cara extremamente rico, né? Quem não conhece as músicas de Leonardo, pelo menos uma, pode até não gostar, né? Mas conhece. Faz parte da cultura brasileira. Leandro e Leonardo, né? Começaram ali em 1983, uma origem muito humilde, né? O pai dele mesmo falava, né? A família dele que compravam fichas telefônicas e distribuiu isso em bar, pedia para as pessoas ligarem, pedindo as músicas deles para eles começar, né, a alavancar. E teve a perda do Leandro, né, muito triste também, o cara ali no auge do sucesso. Enfim, né, muito triste. A história de Leonardo é uma história de vitórias, uma história que inspira muita gente até hoje. E suas músicas também. Ele hoje tem 61 anos, ele nasceu em 1963, e ele é um cara, meus irmãos, que diferente da maioria dos artistas, ele tem posições conservadoras, né? Mais conservadoras, vamos dizer assim. E por isso está sendo aqui caçado, literalmente, pela mídia esquerdista, né? Para você ter ideia, está em todos os lugares, né? Tá no G1, tá no Correio Brasiliense, tá no Tempo, tá no Terra, tá no UOL, tá na Globo.com, já falei, né? G1, Globo.com, tá no Terra. E olha, eu tô olhando aqui a tela e repete várias vezes. Mas enfim, os caras estão descascando o Leonardo, associando ele a trabalho escravo, uma coisa que ele jamais faria, né? Há inclusive uma suspeita dos médicos do falecimento do irmão dele, né? Que aquele tumor maligno que se gerou poderia ter sido pela falta dos equipamentos necessários na época que eles trabalhavam na lavoura, né? Agrotóxico e etc. E eles inalaram muito aquilo ali na sua juventude, e aí alguns médicos concordam que aquilo ali pode ter desenvolvido, ajudado a desenvolver aquele problema que acabou ceifando a sua vida. Então, um cara que passou por isso, viveu, né, aquilo ali na pele, né, passou por todos aqueles problemas, trabalhos quase escravo, ele não ia fazer isso com as outras pessoas e não fez. Ele não fez, família, mas a mídia toda está descascando o cara como se ele fosse praticamente um escravagista, né? Olha só a matéria, ó. Alojamento da fazenda de Leonardo com denúncia de trabalho escravo não tinha banheiro nem água. Aí você fica horrorizado com uma coisa dessa, né? Matéria de 8/10/2024. Quem não fica horrorizado? Aí tem as imagens aqui terríveis, né? Que não são nem da propriedade dele, né? Que está arrendada, ou seja, outra pessoa está administrando, ele recebe uma porcentagem por mês, não sabe nem o que é que está acontecendo lá, né? Mas olha o que é que eles falam, olha como é feito o sensacionalismo da mídia, ó. Dormitórios precários com camas improvisadas, sem banheiros e água tratada, abrigavam os trabalhadores da fazenda do cantor Leonardo, denunciada em uma fiscalização de trabalho análogo à escravidão. O cantor alega que o local em que o grupo de trabalhadores foi resgatado está arrendado para outra pessoa. Um relatório do Ministério do Trabalho e Emprego, MTE, que foi acessado pelo G1, descreve os detalhes do alojamento que tinham ainda infestação de morcegos e fezes. O cantor Leonardo foi incluído na chamada lista suja do trabalho escravo na segunda-feira. 6 trabalhadores, entre eles um adolescente de 17 anos, foram resgatados em uma fazenda em Jussara. Ao todo, 18 pessoas trabalharam na propriedade. Aí aqui eles colocam, sem folgas e jornadas de 10 horas. A rotina dos trabalhadores resgatados na fazenda de Leonardo. Terrível demais, né? O cara sem folga, trabalhando 10 horas por dia. Que é isso, meu irmão. Os funcionários que foram resgatados dormiam em uma casa abandonada que fica localizada a uma distância de 2 quilômetros da sede da fazenda Lacanca, por estar sem manutenção e com telhas deslocadas. A água da chuva molhava o interior, chegando a molhar pertences dos trabalhadores. A fazenda Lacanca fica em área contínua à fazenda Talismã, avaliada em 60 milhões. As duas fazendas fazem parte do mesmo conjunto de operações agrícolas. Contudo, a parte em que os trabalhadores resgatados estavam ficam na fazenda de Lacanca, que está arrendada para outra pessoa. Aí olha só aqui a safadeza deles, né? Depois de queimar o Leonardo, de associá-lo a trabalho escravo, olha a safadeza aqui no final já da matéria, porque eles sabem que o povo não gosta de ler, né? Eles sabem disso.
O brasileiro não gosta de ler. Então eu vou logo fazer o sensacionalismo, mostrar a imagem, a parada toda, para depois dizer isso aqui, ó. Contudo, a parte em que os trabalhadores resgatados estavam ficam na fazenda Lacanca, que está arrendada para outra pessoa. Arrendamento é quando o proprietário de um local cede o espaço, eu já expliquei para vocês, para outra pessoa mediante um pagamento. Aí você pergunta, né? Você que raciocina. Então por que tá botando o nome do cara se ele já não estava mais administrando? Se é outra pessoa responsável, por que não coloca o nome dessa pessoa? Eles estão poupando a pessoa aqui, não tem o nome da pessoa, né? Por exemplo, se o Leonardo arrendou ao Davi, a mim. Davi tá colocando os trabalhadores em trabalho escravo. É isso que tem que ter, porque é eu que estou administrando, é eu que estou pagando, é eu que estou mandando. O dono da terra vai só receber o dele no final do mês. Se tá tendo alguma ilegalidade, cabe justamente às autoridades ir lá e botar o bicho, como foi feito aqui, fazer a fiscalização, prender quem tem que prender e ponto. Agora a mídia ficar associando ao cara que não tem nada a ver, nenhuma responsabilidade disso é um absurdo, família. Ainda que a área estivesse arrendada, o relatório do MTE traz o nome do cantor Leonardo porque os trabalhadores estariam prestando serviço para ele, ainda de forma indireta, né? Aí coloca, ainda que de forma indireta, como se ele arrendou? A defesa do cantor alega que pela área estar arrendada, os funcionários não são de responsabilidade direta do Leonardo. Claro, afirma ainda que o cantor não tinha conhecimento das práticas de trabalho escravo. Agora, se tivesse na fazenda dele, no caso na Talismã, era outra coisa. O arrendário da área da fazenda Lacanca não foi localizada pelo G1 para se manifestar sobre o caso, né? Aí eles continuam mostrando aqui, aí fala que os caras tomavam choque, ou ligavam o disjuntor, aquela coisa toda, meu irmão. Você vê que é uma perseguição sempre, né, a quem é mais conservador, sempre tentando alegar a isso. Eu vou ler aqui para vocês, só para vocês terem raiva junto comigo, eu não vou passar essa raiva só não. Vamos ter essa raiva juntos aqui, ó. O documento do MTE aponta que o domínio foi improvisado pelos próprios trabalhadores que usaram tábuas de madeira como suporte para os colchões. Os empregados fizeram uso de objetos abandonados que encontraram para improvisar tarimbas, como tábuas de madeira, portas velhas, galões de agrotóxicos, tijolos e tocos, e colocaram sobre estas colchões velhos, pedaços de espuma e cobertores que trouxeram, destaca o documento. Ainda existia uma infestação, repetindo de novo, né? O banheiro do alojamento estava inutilizado, sem água e abandonado, com fezes de morcego e insetos. Dessa forma, os trabalhadores usaram árvores próximas para urinar e defecar. Também foi improvisada uma mangueira amarrada a uma estrutura de madeira. Ele fala aqui das condições precárias, né? Tem que fiscalizar e tem que multar quem tem que ser multado. Agora, se Leonardo comprovar que realmente existe um contrato, era o que a mídia deveria fazer. Era o que, se eu fosse um jornalista de estar indo atrás disso aqui, né? A gente tivesse recurso para isso. O que eu ia querer saber da defesa, olha, vocês têm um contrato, vocês podem fornecer a cópia desse contrato para que a gente veja que de fato a terra foi arrendada. Eu quero saber isso. Leonardo de fato arrendou essa terra? Arrendou, tá registrado em cartório aqui, assim, assim. Acabou, meu irmão, acabou a discussão. Mas a mídia já não faz essa pergunta porque sabe que ela vai trazer provas contra ela. Porque a ideia dela aqui é sujar o máximo possível a imagem deles dentro da legalidade. Olha, a gente tá fazendo uma matéria. Entende, família? A gente tá fazendo uma matéria, não tivemos essa ideia de perguntar sobre esse documento, então a gente foi perguntando e questionando, só isso. Mas na verdade o que eles estão fazendo, como você viu aqui, até a maneira que eles colocam a informação, é para sujar o cara. É sujar sempre aquelas pessoas que têm uma posição mais conservadora. Que eles estão revoltados porque estão perdendo espaço, todo dia eles perdem mais espaço, é preciso criar regra, é preciso criar isso e aquilo, para manter o negócio equilibrado, como banir like, forçar redes sociais a banir certos temas, certos canais conservadores, certas pessoas serem silenciadas, perderem alcance, como nós, impulsionar, né, canais progressistas. Tudo isso está sendo feito, família, bem debaixo dos seus olhos. Dá prioridade quando você faz uma pesquisa às informações da mídia, mesmo que aquilo não tenha a ver com o tema que você procura. É isso que está sendo feito hoje em dia. Aí você digitar qualquer coisa, bota aí, encarando sobrenatural, o avião, não sei de quê, vai aparecer meio mundo de notícia da mídia, mesmo que você seja inscrito no canal. Tá assim hoje em dia. Então quando vem um artista e ainda por cima, né, ele já perdendo a batalha, se posiciona como uma pessoa conservadora, aí é cobrado, como meu pai, por isso que eu lembrei do meu pai, né? É cobrado 10 vezes mais. Pode ter certeza que se fosse alguém da lacração, não teria virado nem matéria, né? Não teria virado matéria. Eles não estariam comentando, não, é porque tem coisas mais importantes para falar. Eles nem teriam nem falado. E se falasse era coisa de 3, 4 linhas ali, né? Colocando em dúvida, inclusive, a fiscalização, era o que eles fariam, né? Se fosse alguém de esquerda. Então, família, eu tenho dito pra vocês, já até parece, né, um discurso extremista, mas não é, né? Eu nunca falei aqui em ser violento, mal educado, tratar mal as pessoas, não. Eu acho que a gente tem que fazer com os outros, porque somos cristãos acima de qualquer coisa, né? Tratar o próximo como a ti mesmo, né? Então, se eu não gosto de ser ofendido, eu não vou ofender ninguém. Se eu não quero ser agredido, eu não vou agredir ninguém, simples assim. Agora, não compactuar
com essas coisas, não financiá-las, não trazer para dentro da nossa casa, é outros 500. Concorda comigo? Não tem como o cara dizer, não, eu sou cristão, eu cumpro a palavra de Deus e vai e vota num Lula, que faz o oposto, trabalha pro oposto. Não tem como o cara ser conservador e ter um monte de amigos que elegem o PT. Você precisa, meu irmão, mudar o seu ciclo, porque se tem uma coisa que ao longo desses anos eu aprendi, que as pessoas que estão próximas de você, elas te influenciam. Pode prestar atenção nisso. Se você só anda com pessoas que só pensam coisa errada, que acha certo as ideologias que estão sendo ensinadas dentro de uma escola, se você anda com esse tipo de gente, ó, eu não concordo, mas eu vou separar as coisas, amizade é amizade. Você anda com essas pessoas que acham que o governo tem que cobrar mais de quem tem mais dinheiro para sustentar quem não produz, né? Porque uma coisa é sustentar os necessitados, aquelas pessoas que já trabalharam muito, que já estão impossibilitadas ou até que nasceram sem a possibilidade de batalhar. O governo tem que estar presente. Agora, sustentar aqueles que não produzem, porque eles são incapazes supostamente de trabalhar, isso é um absurdo, porque os caras não são. Tem toda a saúde, a prova ficou agora, né, com essas bets, né, essas investigações que já mostraram, a maior parte do lucro desses caras vem justamente de quem usa Bolsa Família. Então olha para que a galera tá usando o dinheiro. Olha que realmente estamos dando dinheiro a quem não precisa. Então tudo isso, meus irmãos, prova o que eu estou dizendo. Você andar com pessoas que são contra o direito de você se defender, você precisa escolher melhor o seu meio, meu irmão. Porque você pode até não ter percebido, mas elas estão te influenciando pro negativo dia após dia. Só o fato de você estar perto, a troca de energia é terrível. Bota isso na sua cabeça. Então eu vou encerrando esse vídeo por aqui. Agradeço cada um de vocês que acompanham o canal. Triste tô sair pelo Leonardo. Agora, claro que a imagem, né, fica queimada, porque é isso que a mídia quer, né? Você vai ver que ele não vai ser preso, não vai acontecer nada, porque ele não deve, né? Com certeza ele deve ter esse documento. Se a mídia fosse mais justa, teria apresentado, né? Pra gente saber e pôr um ponto final nesse assunto. Mas a ideia deles é essa, de remoer o máximo possível, para denegrir o que puderem da imagem do cara, simplesmente por ele não estar apoiando a esquerda como eles gostariam. Fazer o que, né, meus irmãos? É esse o mundo de hoje. Esse vídeo acaba aqui. Se você puder, se torne um membro, ajude para que o nosso canal continue no ar, tá cada vez mais difícil. Então se você se tornar um membro, não pelo valor em dinheiro, mas pelo engajamento que isso gera, tá certo, família? Agradeço muito a quem puder, quem não puder, compartilha, deixa um comentário, isso ajuda muito também. Fiquem com Deus, meus irmãos, vou seguindo aqui o caminho, a gente se encontra de novo, um abraço e fui!